Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o músico Thiago Barbosa aqui no Gente em Destaque. Bom, Thiago, a gente falou da sua visita aos hospitais e você foi expandindo esse serviço até casa de idosos, né? Feiras Sim. livres. Queria que você contasse como é que isso começou. Sim. Vamos começar com a Feira Livre, né? Porque foi na pandemia e, nossa, foi assim um momento muito desafiador na minha vida, porque na pandemia estava tudo fechado, né? E o músico ele precisa de público, ele precisa de ambientes. E como todo prestador de serviço precisa que os ambientes estejam abertos e acessíveis, né? E na pandemia eu sabia pintar, porque eu aprendi com o meu pai e não tinha trabalho, não tinha o que fazer. E aí eu fui pintar com o meu irmão, o meu irmão já estava com alguns trabalhos assim, e eu fui para poder ajudar na renda, né? Porque Pintura de casa, você está falando, pintura né? de casa, isso. Meu pai era pintor, né? Era servente, era pedreiro, e então ele me ensinou a pintar. E aí eu comecei a fazer esse tipo de serviço para poder sobreviver na pandemia, passar a pandemia. A gente tinha uma reserva. Eu lembro que em 2019 eu trabalhei um ano muito, assim, trabalhei bastante, então a gente tinha uma reserva. Mas como todo brasileiro pensou assim, é né, algo passageiro A gente acreditou naquilo, só 15 dias para achatar a curva, né? Para achatar a curva. E não foi, a gente foi o quê? 2, 3 anos, né? Foi, por aí. Até hoje, né, tem alguns casos. E o dinheiro acabou e a minha esposa falou, olha, pode ter que fazer, né, procurar algo para você fazer. E aí eu vi que o meu irmão estava com bastante serviço, fui pintar com ele. Mas eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Eu estava bem, né? Estava bem porque estava recebendo, estava pagando as contas, mas sabe quando não é o seu propósito, não é aquilo que você quer fazer? E eu pensando, puxa vida, o que eu preciso fazer? Mas por outro lado, foi muito bom para mim, porque eu peguei muita casa vazia. E aí, nesse período, eu comecei a entrar, eu conheci o mundo do autoconhecimento. Né? Então eu levava uma caixinha de som, eu tinha uma JBL que eu usava para tocar em alguns eventos pequenos, eu levava nas construções, ligava lá os livros, audiobook, né? Até uma amiga agora que eu passei, ela estava lendo o Salomão, o Homem Mais Sábio, né? Tem um livro dele, então eu ouvi vários livros, eu acho que eu ouvi nesse período que eu estava pintando uns 7 livros, coisa que eu não tinha hábito de fazer, e aquilo me ajudou bastante. Porém, lendo os livros, ouvindo os livros, começou a cair fichas que eu poderia fazer algo a mais. Olha só que interessante. Pintando ali, falei, eu posso fazer algo de diferente. Isso aqui não é para mim. Eu posso ir mais, eu tenho potencial, eu tenho mais capacidade. E os livros foi me dando degraus para poder mudar. E aí eu falei para minha esposa um dia, olha, não quero mais pintar. Essa estaca eu não volto mais. Mas o que eu vou fazer? Também não sabia. Daqui a pouco, fazendo alguma coisa em casa, eu lembrei de um dia que eu não precisava de dinheiro. Eu fui para... Eu sou muito... eu sou muito fuçado, assim. Eu sou meio doido. Eu falei, vamos tocar no sei lá onde? Vou tocar. E eu fui tocar na feira. E não precisava de dinheiro. Eu fui levar a música, mais uma vez, levando a arte para a rua. Mais uma vez com intenção de contribuir. E aí, chegando na feira, era um domingo, minha esposa foi trabalhar, não tinha nada para fazer em casa, estava entediado, falei, vou tocar na rua, vou levar a música para as pessoas. E cheguei lá, não tinha chapéu, não tinha nada, era eu e um banquinho que eu levei. Porque eu falei, lá também não tem cadeira, eu vou levar um banquinho. Levei um banquinho e pensei em tocar. Daqui a pouco passou uma senhora e perguntou assim, onde eu ponho o dinheiro? Eu falei, moça, onde que põe o dinheiro? Onde põe o dinheiro? Eu falei, moça, e ela com o dinheiro na mão, não, toma aqui, onde que eu ponho? Eu falei, moça, tá bom, então me dá aqui. Peguei, enfiei no bolso, daqui a pouco outras pessoas veio. Eu falei, e eu tava com chapéu, porque tava sol, e eu tava de chapéu. Aí eu falei, pronto. Aí eu coloquei um senhor numa banca pegou um caixote, colocou na minha frente, e eu peguei o chapéu, virou, mas não era a intenção. E aquele chapéu encheu de dinheiro naquele dia.
E eu lembrei, falei, nossa, tocar na feira. E foi aonde eu comecei a mapear as feiras de Jacareí e São José dos Campos. Então eu tocava aqui na feira do Jardim Paraíba, de quarta-feira. Já toquei na feira de Santa Maria. Eu acho que isso é nessas duas feiras que eu toquei aqui em Jacareí, mas eu sempre estava toda quarta-feira aqui no Jardim Paraíba. E em São José dos Campos aí fazia terça, quinta, domingo. Que a pessoa tá lá e não espera, né? Encontrar com violoncelo na feira. Nossa, foi novidade para as pessoas. As pessoas passavam e falavam, nossa, eu achava que tinha um rádio ligado. Menino, o que você tá fazendo aqui? Que lindo. Né? E as pessoas elogiavam, as pessoas não esperavam mesmo ver um violoncelista. E eu não ia de qualquer jeito. Eu tô na feira, eu vou de... Não, eu ia como se fosse tocar num concerto. Como se fosse fazer um trabalho corporativo. Entendeu? Então, assim, na pandemia eu sobrevivi. Também, mais uma vez, passei a pandemia tocando na feira. E eu tocava, e eu ganhava muito mais do que fazia o trabalho de pintura. E o da Casa dos Idosos começou como? Aí, na Casa dos Idosos, depois passou a pandemia, eu falei, bom, eu preciso agora investir esse trabalho, expandir esse trabalho. E até que surgiu, comecei a tocar no asilo. Qual asilo foi? Foi no asilo na rua de subida ali? Isso. Amor e Caridade. Isso, antes da Cônego, ou na Cônego. Amor e Caridade. Isso, comecei a tocar lá no asilo. E aí, tocando lá no asilo, veio de novo a pandemia, daquela onda de novo. Aí, olha, Thiago, não vai poder mais. Daquele asilo, eu falei, por que não oferecer para outras casas de idosos? Porque eu queria fazer um trabalho voluntário. O meu desejo sempre foi ajudar a se contribuir com as pessoas. Mas naquele momento eu não podia. E aí eu comecei a mapear as casas de idosos de São José dos Campos. E aqui também, mas aqui eu não tive oportunidade, porque assim, o custo desse trabalho também não é um custo baixo. Né? E então, em São José dos Campos eu consegui, hoje eu faço São José dos Campos, faço Guararema, e é incrível tocar para eles. Assim, uma doçura, né? Nossa, eles não querem que você vá embora. É totalmente diferente. É muito gostoso tocar em hospitais, mas no asilo, porque os velhinhos, eles querem que vocês fiquem ali e beija sua mão e fala, meu filho, vai tomar um café lá em casa. Comer um bolo. É muito gostoso. Você também tem um projeto que é sobre empreendedores, né? Sim. Músicos empreendedores. Queria que você falasse um pouco disso. Eu criei esse grupo chamado Te Conecta. Por que Te Conecta? Porque quando eu entendi a minha carreira do ano passado para esse ano, eu cresci em 10 anos em um ano. Tudo que eu passei de perrengue nos outros anos, eu consegui assim, galgar um patamar dentro de um ano. Porque eu comecei a entender que músico, ele não é só um artista. Músico, ele precisa se conectar com outras pessoas. Músico, ele precisa aprender, ele precisa ter conhecimento. Ele precisa saber sobre gestão. Ele precisa saber vender. Ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer sobre pessoas. Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo, e hoje eu tenho esse grupo, né, é um evento que acontece todos os meses, é um evento de conhecimento e conexão. Eu falo que primeiro você aprende, porque eu chamo especialistas, né, no mês passado foi 2 especialistas para falar sobre perfil comportamental. Como é que você consegue vender para uma pessoa conhecendo o perfil dela, né, porque cada pessoa tem um perfil diferente, que é o chamado DISC. Já ouviu falar no DISC? O DISC, ele é uma ferramenta que fala sobre, que mapeia o seu perfil. Então, assim, mediante o seu perfil, eu vou falar a sua linguagem. Então, esse movimento eu convido pessoas, especialistas. Então, a pessoa vem, participa, o músico vem, ele participa desse evento e se conecta com outras pessoas. Porque eu aprendi também que se eu ficar só postando nas redes sociais, se eu ficar só postando vídeos, eu não vou atrair
o cliente que eu preciso. Se eu quero atrair um cliente de alto ticket, eu preciso participar de eventos onde está o meu cliente. E é nesse movimento eu ensino os músicos a mudarem a sua mentalidade, porque eu só cresci depois que minha mentalidade mudou. E o que você tem percebido nesses músicos como a maior dificuldade deles na carreira é administrar isso que você falou, desse networking, né, de conhecer pessoas, ou é administrar o dinheiro? O que você tem percebido nisso? Autoimagem. Ah, é? É. A autoimagem do músico, ele é muito prejudicada porque, assim, eu tinha isso. Ah, por que eu vou pôr o meu preço, subir o meu valor, sendo que fulano toca melhor que eu e ele toca com um preço mais baixo? Não se valorizar, Não se valorizar. Então, isso tem a ver muito com a autoimagem de quem eu sou e de quem do que eu me conheço. Porque se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, se eu sei os valores que eu ofereço, qual é o meu diferencial para as pessoas? Hoje eu sei, né? Hoje eu uso de adereços, o uso de chapéu, o uso de roupas para que eu possa diferenciar, porque violoncelista pode chamar 5 violoncelistas que você vai ver, todos vão tocar talvez as mesmas coisas, mas aí o diferencial de como você toca, de como você se apresenta, como você fala com a pessoa, e isso é a grande dificuldade do músico hoje, é de colocar preço no seu trabalho. De colocar preço não, valorizar. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação, ter contado a sua história pra gente aqui, tão rica, né, de compartilhar isso. Obrigado. E eu queria que você encerrasse a entrevista com mais um trecho de uma música. Vamos lá, falando em corporativo, eu vou tocar uma música do David Guetta. Aqui só tá o cello solo, mas quando eu faço eventos eu coloco ritmos, aí vira uma festa, vira uma balada, né? Então, vou tocar um trechinho aqui do David Guetta. Obrigado por você ter vindo aqui na TV Camarão. Eu que agradeço. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.